Olá para você que tirou um tempinho para ouvir esse podcast. Quero agradecer as meninas que me convidaram. Eu sou a professora Shirley, sou professora de ciências, também dou aula de física, química, é, anatomia humana e sou aí da área das biológicas, também tenho mestrado e isso não é importante. Eu queria falar para vocês sobre um assunto que eu acho que assim é o tema do momento. Muita gente fala, virou campanha política, virou bandeira aí de muitas coisas, que é o aquecimento global. O aquecimento global, ele tem gerado aí diversas discussões e eu queria propor para vocês aqui, quem sabe, uma visão ampla, aberta, e quem sabe você pode tirar algumas conclusões aí a respeito disso. Primeiramente, antes de falar sobre aquecimento global, você tem que entender uma coisa a respeito do clima, de modo simples, sem confundir muito sua cabeça. O clima, os cientistas acreditam que é uma das coisas mais confusas que se tem para entender. Eles falam que, tirando o cérebro humano, o clima é uma das coisas mais complexas que se existe. E você pode pensar, poxa, eu tenho certeza. E sim, gente, quando você olha para o clima, muita gente não entende que o clima, ele é governado, ele é dominado, ele é mantido pela água da Terra. Você vê que o nosso planeta, ele tem muita água e não é sem razão. É a água que mantém o clima e direciona as coisas, os eventos naturais que acontecem aqui na Terra. Você vê que a água compõe 70%. A gente tem água na atmosfera, a gente tem água aqui nos oceanos e é ela que vai dominar o clima. Os cientistas não conseguem entender direito como que é essa relação. Eles não conseguem dizer como que as nuvens se formam, eles não conseguem dizer como vários temporais acontecem, mas eles sabem com certeza que é o clima que é o responsável por isso. É por isso que se tem muitos estudos de longo prazo tentando determinar como que ocorrem essas modificações climáticas ao longo do tempo. E eu não sei se você sabe, mas nos últimos 2000 anos nós tivemos aí grandes mudanças climáticas. Elas têm comprovação histórica e eu vou me atentar mais a essa parte porque é a mais prática, né? Eu quero que seja uma coisa mais prática que esse podcast, antes que você desligue e mude para outro. Mas essas mudanças climáticas que aconteceram, a primeira delas foi em Roma. Houve o grande aquecimento de Roma, muitas pessoas morreram. Se você se lembra muito bem, você vai lembrar que na história, quando você estudou, foi falado sobre isso, sobre o grande aquecimento de Roma. Em seguida, após esse aquecimento, houve um período em que houve muito frio aqui na Terra. Esse período aí foi chamado de época das trevas, a Idade Média. Houve grandes pragas que aconteceram nesses momentos e muita gente sofreu aí com relação a esse frio. Em seguida, nós tivemos um outro período de calor e esse período já foi ali na era medieval, um período marcado com uma coisa muito interessante, que é a chamada de Pequena Era Glacial, responsável então para que os vikings saíssem da Groenlândia e desbravassem aí pelo mundo. Veja que a história colabora, né, com essa crença, com essa observação científica de que o mundo ele tem oscilações climáticas. Essas oscilações climáticas, elas não ocorreram por interferência humana. Se eu fizer essa simples análise, né, histórica, que é assim, tem como não dizer que aconteceu, eu posso pelo menos me atentar a dizer que parece que o planeta ele muda sistematicamente ao longo do tempo. Não só isso, se eu pegar alguns outros dados, eu vou observar que o planeta por si próprio já conseguiu ele próprio fabricar CO2 15% a mais do que nós temos hoje sozinho. Então eu
eu tenho que ter também em mente que esse aquecimento global que se fala hoje em dia pode, né? Pode, a gente não tem certeza, mas ser também um fato de uma coisa sistemática que acontece aí no planeta, e que isso não tem interferência humana. Veja que só ali no século XIX, só quando começaram aí a industrialização, que se começou a emissão de gases na natureza, e que essa emissão de gases ela ocorre no local de terra. E eu disse para vocês que a maior parte do clima é governado pela parte de água, ou seja, tem aí uma grande diferença que a gente pode analisar. Um famoso cientista chamado Richard Denzel, ele faz uma análise de que existem 3 grupos a respeito desse assunto do aquecimento global. Eu achei interessante, quis trazer para vocês. O primeiro grupo, ele fala que são cientistas que acreditam que o aquecimento global ele acontece única e exclusivamente pela queima dos combustíveis fósseis, liberando o CO2 na atmosfera e causando aquecimento global, as queimadas, o aumento do nível do mar e todas essas coisas que vocês têm ouvido aí bastante. Esses cientistas, eles acreditam que isso acontece única e exclusivamente por essa queima de combustíveis. Existe um segundo grupo de cientistas, e esse grupo é formado de muitos cientistas especialistas mesmo nessa área. Esse grupo de cientistas, eles acreditam que o CO2 ele é um personagem menor nessa questão do aquecimento global, e que existem outros fatores, como o Sol, como as nuvens, como a própria orbitação da Terra, e que tudo isso é uma influência muito maior no clima do que o CO2. Eles também fazem análise dessas coisas que eu já falei para vocês, de imaginar, de saber que a água que coordena o clima, e de saber também desses períodos históricos que já aconteceram, e de saber também que a própria Terra sozinha já gerou mais CO2 do que depois que nós começamos a liberação e a queima de combustíveis fósseis. Fato é que esses 2 grupos, eles acreditam sim que o CO2 ele está sendo liberado de maneira mais intensa nos nossos dias agora. Mas um grupo acredita que isso causa aquecimento, e outro grupo acredita que isso pode afetar, mas não ao ponto de causar um aquecimento global e generalizado. Eles acreditam que pode causar uma coisa local e que deve sim ser cuidado. Não que a gente deve não cuidar disso. Eles acham que deve ser cuidado, mas não a nível global e alarmista. Tá, mas então por que se fala tanto de aquecimento global, já que existe, esses poréns? Bom, porque existe um terceiro grupo, como esse próprio cientista coloca. E esse terceiro grupo, ele seria então o grupo formado por políticos, formado por ambientalistas e formado pela mídia, formado aí por artistas, por pessoas aí que têm voz, que são influencers. Esse grupo, então, ele é muito sem base científica, apenas se fazendo vez de um aspecto, sem analisar como um todo, negando todas essas questões que eu já falei para vocês. Esse grupo, então, se agarra a dizer que tem aquecimento global. Uma das falas deles, muito forte, é de que se você não acredita nisso, você é um negacionista. Eles criminalizam aí o diálogo, onde não existe uma outra versão, é essa a única versão, e se você não acredita nisso, você é taxado até mesmo de burro. E isso é muito preocupante, porque a gente vê que nesse grupo existem outros interesses. O interesse do político é sempre causar o terror. A gente já viu que o medo, eu não vou entrar no mérito da questão, mas o medo, ele faz com que a gente aceite as coisas impostas pelos governos. O medo faz com que a gente seja dominado. O segundo grupo, ambientalista, eles se beneficiam porque eles recebem muito dinheiro de países que fazem acordos para mandar dinheiro para eles. E muito desse dinheiro, infelizmente, já tem sido mostrado que são utilizados em outras vias que não essas do meio ambiente. E o outro grupo, que é a mídia,
e os artistas, eles se beneficiam por parecer, por ser uma coisa da moda, por ser uma coisa bonita. É bonito falar de meio ambiente, é bonito falar que você se preocupa pelo meio ambiente. E muitas dessas pessoas são hipócritas porque a gente vê que a vida deles não é de acordo com o que eles estão falando ali. E é claro que existem pessoas sinceras em todos os lugares, eu não estou aqui generalizando. Mas é importante que você saiba que existem esses 3 grupos. É importante que você saiba que existe uma outra visão. É importante que você saiba que muitas vezes, nem sempre o que a gente acha na internet é o que é correto. Nessa pequena análise que eu fiz de procurar um pouquinho sobre aquecimento global, eu vi várias informações distorcidas. No próprio Wikipedia, eles tratam o aquecimento global como um fato concreto. Se você for ver no meio científico, o aquecimento global não é tratado nem como uma teoria, é uma hipótese. Quer dizer, ainda falta muito para se determinar que é uma teoria. Também se colocam, ali no Wikipedia mesmo, coloca-se que não se deve ter outra visão, que ter outra visão é preocupante, que você não pode ter uma outra visão, você tem que acreditar no aquecimento global. Isso me preocupa também, porque isso não é ciências. Isso não é ciência. A ciência, ela tá aqui para analisar todos os fatos. Quando você tem uma mente aberta, você vai analisar todos os fatos e você não vai ter medo de ter o diálogo, porque você está interessado realmente na informação. Eu termino dizendo que há um tempo atrás houve um furacão que passou na Flórida e os cientistas estavam dizendo, faltando 2 dias para passar esse furacão, os cientistas estavam dizendo que esse furacão ia passar pelo lado east da Flórida, o lado leste da Flórida, e eles pediram para que as pessoas do lado leste, elas fossem para o lado oeste para se protegerem, que elas fossem para outros lugares. E aí muitas pessoas foram para tentar se proteger desse furacão. Fato é que quando o furacão passou, ele passou pelo lado oeste, aonde eles tinham mandado as pessoas irem. E muitas pessoas sofreram com isso, muitas pessoas foram prejudicadas e pessoas morreram também. Por que eu tô falando isso? Porque, veja bem, às vezes a gente dá muita importância ou a gente dá muita certeza para que cientistas falam, sem se ater que cientistas também eles estão interpretando dados, eles próprios não têm tanta certeza. Eles ali não conseguiram decifrar um furacão que ia passar em menos de um dia. E a própria organização que fala sobre o aquecimento global e que fala sobre as mudanças climáticas, que é o IPCC, que é uma coisa internacional, é um órgão internacional, ele diz que prever o tempo, que será do tempo para daqui décadas, é ingenuidade, é preocupante e pode gerar um alarmismo. Se os cientistas às vezes erram em prever o clima do final de semana, como eles podem ter certeza como será o clima e o que vai acontecer daqui 50, 100 anos? Cabe a gente saber interpretar as informações, cabe a gente investigar. E eu trago essa informação para vocês, não para poder mudar a cabeça de vocês, não, mas para intrigar vocês a buscarem o conhecimento, a buscarem saber mais, a buscarem as informações concretas, para que você tenha, sim, uma opinião para dar, para que você tenha um ponto de vista e que através dela você faça escolhas. Que Deus abençoe você. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para qualquer dúvida que você tiver. Falou!